Fala pessoal, iniciando mais um episódio do podcast O Sétimo Selo, um tema pesado. Hoje a gente vai falar sobre o horror nazista no cinema contemporâneo, alguns filmes bem recentes. Nós selecionamos 3 filmes do período aí de 10 anos para cá, até menos, e vamos conversar um pouquinho sobre este tema que infelizmente tem se mostrado um tema ainda muito atual, não só pela questão da memória, da importância da gente rever o passado, para não repeti-lo, mas porque muita coisa, infelizmente, deste passado tem se repetido, ou pelo menos existe uma ideia, um movimento que quer trazer algumas dessas coisas de volta. Mas, enfim, vamos lá. Meu nome é Marcelo Parker, falo aqui de São José, em Santa Catarina. Comigo, como sempre, está o Zé Fernando, lá de Porto Alegre. E aí, Zé? Beleza? Uma coisa que é legal a gente falar, de onde é que veio a ideia desse programa aí. O Parker tinha falado, já faz um tempo, a gente está um bom tempo aí querendo gravar, né? Só foi possível agora, mas enfim. O primeiro gancho aí foi os 80 anos do dia D, né? O desembarque das tropas aliadas na Normandia, 6 de junho de 1944, fez 80 anos dessa data, né? E logo depois, 2 meses depois, em agosto, né, entre os dias 19 e 25 de agosto de 1944, tem a libertação de Paris, do jugo nazista, né? Também, em função dessas 2 datas, a gente teve essa ideia de fazer esse especial aí com esses filmes. Filmes sobre o nazismo não falta, né? Eles já começaram a fazer durante a guerra, né? Quando os Estados Unidos entram, depois do ataque japonês a Pearl Harbor ali, e os Estados Unidos entram com tudo na guerra, já naquela época começa a fazer. Então, em relação à segunda, em relação ao nazismo, sobre o nazismo é uma coisa que nunca se deixou de fazer, né? Clássicos e mais clássicos. Mas a gente resolveu falar então sobre esses filmes recentes, sendo que, assim, um deles é recentíssimo, é do ano passado, teve bastante repercussão, né? Vem sendo bem falado e tal. Os outros 2, um são de 2016, outro de 2017, eles não tiveram, pelo menos aqui no Brasil, enfim, essa repercussão toda que teve, né? Então, acho que seria legal nomear primeiro os 3 filmes, né? E aí depois, quem sabe a gente começa falando, né? Então, entre o grande cardápio disponível, a gente escolheu O Paraíso, de 2016, filme do cineasta russo Andrei Konchalovsky. Depois O Capitão, do ano seguinte, de 2017, do Robert Schwentke, alemão. E O Zona de Interesse, né? O filme que foi lançado no início deste ano, no final do ano passado, do cineasta inglês Jonathan Glazer. Então a gente pegou aí um russo, um alemão e um inglês, né? 3 países profundamente envolvidos na Segunda Guerra Mundial, profundamente afetados pelo nazismo. Sendo que dos 3 diretores, um deles é judeu, né? Que é justamente o Jonathan Glazer, o diretor do Zona de Interesse. Deixa eu só dar mais um dado geral, assim, Zé. O Andrei Konchalovsky é um diretor mais experiente e antigo no métier. Ele já está com mais de 80 anos. Faz 87 agora no dia 20. E os outros 2 são cineastas jovens, como nós 2 aqui já passamos dos 50, são jovens cineastas abordando esse tema que já é mais antigo do que eles, uma vez que quando a gente fala de Segunda Guerra, estamos indo já para ano que vem, vai fechar 80 anos do final da Segunda Guerra. O Konchalovsky, ele é o único dos 3 que também, assim, estava vivo durante a guerra, né? O Konchalovsky, que é filho de um escritor, né, o Sergei Mikhalkov, e irmão do também cineasta Nikita Mikhalkov, né? O Nikita Mikhalkov que fez um grande filme, pelo menos, que é o Olhos Negros, né, de 1977, assim, baseado no Chekhov, né, em alguns contos do Chekhov, mas assim, já olhando para aquela Rússia que naquele momento vivia Glasnost, esse é o irmão dele, né, o Nikita Mikhalkov. O Andrei Konchalovsky, ele começou na antiga União Soviética. Ele estudou durante 10 anos no Conservatório de Moscou para ser pianista. Só que aí ele conhece o Andrei Tarkovsky, ele virou assistente do Tarkovsky, ele é co-roteirista do Andrei Rublev, cara, olha só, que aliás um baita filme, né, de 1966, do Tarkovsky. Cara, ele trabalhou em Hollywood, dirigiu filmes importantes em Hollywood, né, como Os Amantes de Maria, de 84, O Expresso para o Inferno, de 85, depois, mais tarde, ele voltou à sua terra natal. Tem um filme que eu não vi, eu gostaria muito de ver, O Círculo do Poder, não sei se chegou a ver esse filme,
que é aquele filme sobre um funcionário da KGB passa a trabalhar como projecionista particular de filmes pro Stalin. Chegou a ver esse filme, não? Cara, eu vi esse filme há muito tempo, não me lembro mais, mas o que eu recomendo dele, acho que é o seu último filme, até um filme de 2020, que é o Caros Camaradas, que no Brasil recebeu o subtítulo também de Trabalhadores em Luta, que fala sobre um evento real acontecido na então União Soviética, né? Uma greve foi reprimida com muita violência pelo Estado. Esse é um filme bem legal, um filme preto e branco também, assim como O Paraíso. Então, depois de um período do cinema americano, ele voltou ao seu país e a temas muito caros e alguns tabus, como esse caso, né? Sim. Então, é um grande cineasta. E ter sido assistente do Tarkovsky é uma credencial que poucos podem dizer que tem, né? Com certeza. Não, só para voltar aí, o Círculo do Poder, né? É o filme que marca a volta dele, né? Foi lançado justamente no ano em que caiu a União Soviética, né? Com a Rússia virando aquela federação que é até hoje. Embora de lá para cá tenha perdido alguns territórios, notadamente a Ucrânia. Uma coisa que é interessante de dizer, né, a respeito do Mikhalkov, do Konchalovsky, né, é que ele vem de uma família aristocrata, né, tradicional, uma família de artistas. Algumas pessoas da família dele, no passado, devem ter sofrido com a Revolução. Bom, sobre o filme, então, né, o Paraíso é uma coprodução, uma coisa que é interessante ressaltar aí, cara, é uma coprodução entre Rússia, Alemanha e França, e os três personagens principais são naturais de um desses três países aí. O filme começa na prisão de Fresnes, na França, em 1942. Uma carcereira manda que duas mulheres, uma delas idosa, entre numa cela. Elas meio que reclamam, mas não é possível e tal. A carcereira, de maneira dura, né, diz assim: acostume-se ao seu novo estilo de vida. E aí já começa uma questão ali que vai durar até o final do filme, né? Que são os personagens falando para a câmera, né? Basicamente esses três, que são a Olga, que é a russa, né? É uma pessoa de ascendência nobre, né? Ela é condessa. O Gilles, que é um burocrata francês, ele trabalha para a polícia. A gente vai ver que ele é um colaboracionista. E mais adiante vai aparecer o Helmut, que é o alemão, né, e da jogada, que também tem ascendência nobre lá, ele se diz nacionalista e tal, tem todo aquele orgulho, antepassados deles lutaram em outras batalhas. Ele, na verdade, basicamente tem medo de perder os privilégios, né, então ele se alista no exército hitlerista. Mas aí, então, uma outra coisa que aparece, que chama muita atenção, né, é que enquanto esses personagens falam para a câmera, né, basicamente esses três, né, são os que vão falar. Só lá no final a gente vai entender o porquê, qual é o contexto deles falarem direto para a câmera. No meio dos depoimentos deles tem assim cortes abruptos. Parece às vezes até que foi aquela edição mal feita. E também mais adiante a gente vai entender o porquê, né? E é uma parte bem importante assim da estética do filme, né? O Gilles, né, esse francês, ele, como eu falei, ele é o policial, né? Ali, no caso, em 1942, a França está ocupada pelos nazistas, o governo do Vichy. Aí entra aquela velha discussão, né? O cara é burocrata, o cara trabalha para o governo, ele poderia ter uma atitude diferente ou não? Ou será que ele está fazendo isso só para sobreviver? Qual o nível de colaboração, né? Ele está com a ficha das prisioneiras e uma dessas prisioneiras é a Olga Kamensky, que é russa. Ela, na França, a gente fica sabendo que ela trabalhou como editora de moda na Vogue. Ela se alistou na Resistência em 1941 e ela está presa ali por supostamente esconder crianças judias das garras dos nazistas. Inclusive, no final, a gente vê ali que o filme é dedicado a imigrantes franceses, imigrantes russos, que na França ajudaram a esconder e tentar fazerem sair do país crianças judias. Exatamente. A frase é: em memória dos imigrantes russos, guerreiros da resistência contra a ocupação nazista na França, que sacrificaram a vida para salvar crianças judias. Né? O filme toca em alguns temas bem delicados, né, cara? O primeiro deles é o colaboracionismo. E tem uma hora que o Gitz, né, ele chega em casa e aí a mulher dele pergunta, não me lembro exatamente, não, acho que é quantos vocês prenderam hoje. Ela pede um número, né? Quantas pessoas, enfim, foram presas. Ela pergunta assim, é verdade que vocês prenderam 80 mil judeus semana passada? E aí ele contesta assim, não, vocês quem tal? E ela diz a Gestapo. Exatamente. Diz, não, eu não trabalho para Gestapo, eu não sou da Gestapo, mas no fundo
é isso, né? É o colaboracionismo. Isso é um tema até hoje muito delicado na França. E claro que existem muitas obras, muitos livros, muitos estudos de historiadores, mas ainda incomoda porque ainda tem ou pessoas vivas ou descendentes dessas pessoas, porque essas pessoas também passaram a ser perseguidas depois. Teve aquelas humilhações públicas, né? As pessoas tinham as cabeças raspadas. Sim. Mulheres que se relacionaram sexualmente com nazistas, muitas delas até o final da vida sofriam com isso, perseguição, discriminação e tal. Então o filme ele dá uma espetadinha nesse tema também, né, do colaboracionismo francês. Aliás, uma coisa que, pegando o teu gancho aí, saindo um pouco do filme, uma coisa que eu não sabia, tu deve ter visto o Boulevard do Crime, né, do Marcel Carné. Tu sabe que aquela atriz, a Arletty, foi uma que foi humilhada na rua, né? Porque ela teve um caso com um nazista, né? Durante a guerra. E assim que a guerra termina, ela foi humilhada na rua, né? Não, foram muitos casos, assim. Foram muitos casos, exatamente. E uma coisa que, quando ele diz isso, né, que ele não trabalha para a Gestapo, mas para o departamento de polícia, né, logo depois, a mulher dele comenta com ele que teriam dito para ela que a polícia promoveu uma grande operação. Aí ele responde assim, não sei, não participo disso, não passam de boatos. Mas ele pergunta pra mulher quem falou, né? E aí tu fica preocupado, né? Pensando assim, bom, se ela entregar o cara, essa pessoa tá morta, né? Ela diz que o dentista dela foi quem falou e tal, e ele, na verdade, ele quer fugir pra Zona Livre. Aí a gente imagina que o Gilles, que trabalha pro departamento de polícia, vai mandar prender o cara. Aí ela chega e diz assim, não, diga a ele que é perigoso sair de Paris sem salvo-conduto, eu consigo um pra ele. Ainda tinha isso, né? Quer dizer, o cara, por ele ter uma posição de poder na burocracia estatal, ele também conseguia livrar a cara de uns, né? O que não melhora muito a imagem dele. Mas ele, pra tu ver como as coisas eram completamente escorregadias e costumam ser, né? Em tempo de guerra, em tempo de conflito. Tem um privilégio para um, não tem para outro. Tem um outro tema bem delicado também, que a Olga, depois ela é deportada, né, para um campo de concentração, e lá tem umas cenas, chamaria aqui de pilhagem, pode dar o nome que quiser dar, quando uma prisioneira era morta, aí as outras atacavam as coisas, né, isso é meu e tal, mostrando, assim, um cenário de desumanização mesmo. Até tem uma hora que ela fala, uma frase que eu achei incrível, assim, ela diz assim, porque aí, avançando um pouquinho, ela acaba se relacionando com o alemão, o outro narrador da história. Enfim, ela passa a conviver com ele, tem certos privilégios, passa a dormir na casinha casa que ele mora, enfim. E aí ela diz assim, é impressionante a rapidez com que se deixa de ser um animal e se volta a ser um ser humano. Basta um pouco de comida e algumas noites de sono. Porque ela está vivendo como um animal, né, como todos aqueles prisioneiros dos campos de concentração. Um certo egoísmo e uma luta por espaço ali dentro entre elas, e aí aquele pouquinho de alegria, ou pelo menos de respiro que ela tem, com um pouquinho, com quase nada, ela volta a se sentir um pouco humana, que é algo que ao adentrar os portões de um campo como aquele, as pessoas já deixavam de ser rapidinho, né? Sim. Mas, assim, voltando ao Gilles, né? Antes da Olga conhecer não, porque a gente vai, como tu disseste, vai notar que eles já se conheciam, né? Mas quando eles vão se encontrar de novo, né? No campo de concentração, o Gilles, então, como o chefe da polícia, ele é encarregado de interrogar a Olga. E ele tenta, de todas as maneiras, arrancar alguma coisa dela. E ele diz pra ela que um outro prisioneiro que ela conhece, que também é russo, o nome do cara é Dmitry. Ele diz assim, teu amigo já colaborou, se fosse tu, colaborava também, né? Só que aí ela descobre que não, porque no mesmo instante, ao lado da sala, o Dmitry está saindo, gritando, dizendo, não vou falar nada. E aí ela percebe que o cara estava mentindo, né? Diz assim, não, tudo bem, eu menti, mas não vai demorar muito, ele vai falar. E aí começa um jogo entre os dois. E assim, a Olga, ela tenta, de certa maneira, seduzir o Gilles para, enfim, não ter que entregar nada. E ele começa a gostar dessa história, né? Então eles combinam um encontro e ela supostamente vai ter algumas vantagens que outras presas não tiveram, né? Só que no meio do caminho vai acontecer algo que vai impedir esse encontro, né? E é aí que entra em cena o terceiro personagem, né, desses três protagonistas, que também fala diretamente à câmera,
que é o Helmut. Ele também tem ascendência nobre, né, esse alemão, tem muito orgulho disso, que vários ancestrais deles lutaram em várias batalhas. Ele é alemão de Berlim e diz que ficou triste de vender a casa da família, mas que não podia fugir ao seu dever, né? A Alemanha estava afundando numa lama fétida, fala do desemprego em massa, das meninas de 12 anos se prostituindo, não sabia o que fazer, os judeus e comunistas estavam triunfando, mas aí havia um vislumbre de esperança no horizonte. É o Hitler, né? Ele exalta como um grande homem que teve uma grande ideia e sabia como expressá-la. E aí vem a expressão o paraíso. Sob sua liderança, nós reergueríamos a Alemanha e construiríamos um mundo inteiramente novo, um paraíso para o nosso povo, paraíso alemão na Terra. Esse é um outro tema delicado que o filme toca, que é essa questão da adesão alemã ao Hitler. Quem concordava com aquela ideologia totalmente, quem foi no fluxo, quem tinha responsabilidade, quem não tinha, porque a Alemanha vivia uma crise terrível, e ele fala isso no depoimento dele, né? Ele fala até que tinha prostituição infantil nas ruas, sim. E aí chegou o Salvador. Esse é um outro tema muito delicado até hoje, né? Que muitos alemães não gostam de falar. Da maneira como eles são colocados, conversando conosco, né? Nós acabamos sendo os interlocutores desses personagens. Dá uma dramaticidade, uma qualidade cinematográfica diferente, né? Aí, abrindo parênteses, ele ganhou o Leão de Prata de melhor direção com esse filme, né? É um dos grandes trunfos do filme, a maneira como ele é dirigido. Senão seriam 3 histórias que se entrelaçariam, sim, de uma maneira, como tantos filmes que a gente vê, mas ele é muito bem costurado pela maneira com que ele dirige e coordena esses depoimentos que são feitos direto para a câmera. Eles falam como se estivesse falando num interrogatório, né? Como se estivesse se explicando e tal, tentando buscar assim uma redenção ou não, né? Enfim. Tem uma coisa que ele fala logo no começo, quando ele se apresenta, o Helmut, ele diz o seguinte: a literatura russa era a minha fuga da realidade. E a gente vai depois ficar sabendo que ele era um grande leitor, né? E, inclusive ele escrevia uma tese sobre o Chekhov antes da guerra, né? E mais adiante a gente vai ver, ele encontra um camarada no campo de concentração lá, e no alojamento do cara tem uma grande biblioteca, né? Então, assim, aquela vasta cultura, aquela sensibilidade artística e toda convivendo com a barbárie, né? Quer dizer, tipo assim, e ele fala ainda isso, né? A literatura russa é a minha fuga da realidade. Na verdade, cara, quando ele fala, né, do estado da Alemanha naquele momento, desemprego em massa, as meninas de 12 anos se prostituindo e tal, e quando ele fala nessa literatura russa e tal, assim, parece que ele é um cara que está preocupado, parece que ele é um humanista, né, um grande leitor e tal, e parece que ele é um cara, assim, que ele está preocupado com a realidade social. Na verdade, a gente vai ver que ele está preocupado apenas em manter os privilégios dele, né, ele tava com medo de que, com esse colapso da Alemanha, né, depois da Primeira Guerra, está com medo, obviamente, daquele passado dele, da família dele como aristocrata, não servir para mais nada, né? A situação financeira e social dele vai decair também, né? Coisa interessante desse personagem, o Helmut, é o seguinte, né? Ele enxerga vultos, ele enxerga fantasmas. Tem um encontro mais adiante com o Himmler, o Marechal Himmler, né? Diz para ele que ele é muito bem visto pelo regime, que ele é enxergado assim como uma futura liderança e tal. E ele, ao ouvir isso, ele passa mal, né? Ele dá uma disfarçada, não, dou licença, vou no banheiro e tal, ele vai lá e vomita. Ele, na verdade, não está preparado para isso. Não é um cara que ele só está ali naquele contexto porque ele, de alguma forma, ele quer manter os seus privilégios, né? Ele se filiou ao Partido Nacional Socialista, né, ao Partido do Hitler, em 1933. Ele se animou com essa possibilidade do Hitler construir um paraíso para o povo alemão. E aí está uma outra coisa interessante para a gente pensar os dias de hoje, né? E como quase 80 anos depois da queda do nazifascismo, as estratégias são sempre as mesmas, né, cara? Ele diz assim, o Himmler diz a ele, né, que os inimigos do nazismo os acusavam de ser sádicos, cruéis, mas ele diz que a genialidade da estratégia deles era que o regime era composto por respeitáveis homens de família, né? Farmacêuticos, açougueiros, padeiros, ou seja, esses regimes sempre se apoiam naquela figura do homem de família, né? Do cidadão de bem, um empreendedor, né? Que construiu uma nova realidade, trabalhador, cumpridor das suas obrigações. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. É. O Himmler, ele acaba designando aí o Helmut
para fiscalizar a corrupção nos campos de concentração, né? Pois havia boatos ali de que havia roubos em grande escala. Lá ele é designado ao campo de concentração e tal para investigar se eles, de fato, próprios oficiais e soldados estão roubando, né? E ele leva a missão a sério, né? Até quando ele chega lá, o diretor do campo, chefe, o cara meio que admite para ele que rouba mesmo, né, e tal, e propõe um acordo entre os dois, e ele não aceita, né? E aí vai seguir a investigação. No campo de concentração, o Helmut vai encontrar, então, esse amigo, né, o Dietrich, que tem muitos livros, a maioria em russo. O Dietrich, esse cara, a gente vai ver ao longo da narrativa, ele parece que ele já está começando a meio que pirar, a demonstrar sinais assim de trauma de guerra. E a gente percebe também que nesse campo, né, que onde o Helmut recebe a missão dada pelo Himmler de fiscalizar a corrupção, né, ele percebe várias situações. Ele, por exemplo, conluio entre fornecedores e guardas. Olha o que os caras faziam. As rações para os prisioneiros, cúmulo da crueldade, que já era um troço assim, muito reduzido, eram reduzidos ainda mais, à metade, sendo que a outra metade era dividida entre eles, entre os fornecedores e os guardas, e aí, no fim todo mundo lucrava, né? Enquanto que os prisioneiros passavam ainda mais fome. E aí, enfim, se dá o encontro do Helmut com a Olga. E aí a gente fica sabendo que os dois se conheceram na Itália em 1933. Ele tinha ficado muito impressionado com ela. Ela vai embora no outro dia, né, no dia posterior a esse encontro, quando eles se conheceram. Ele escreve milhões de cartas para ela. Ela nunca responde. Mas agora a situação é um pouco diferente. Ele encontra ela no campo e tal, ele requisita ela, né? E ela percebe que agora é conveniente para ela ter algum relacionamento com ele. Ela acaba se tornando amante dele. E ela tem até a oportunidade de acabar escapando dali, né? Isso é uma outra história, não vamos entrar no desfecho. Exatamente. Uma outra coisa, né, sobre voltando aí a esse personagem, que é um coadjuvante, não é um dos protagonistas, mas o Dietrich, esse antigo conhecido do Helmut que ele encontra no campo, ele chega, o cara já está completamente transtornado, ele chega dentro do alojamento do Helmut, enquanto ele está vendo filmes ali, e ele alcança uma arma pro Helmut e pede que o Helmut atire para matá-lo, né? E o cara fica assustado, né? O Helmut diz assim, não vou fazer isso, cara. Ele diz assim, não, eu não vou morrer, pode atirar que eu não vou morrer, eu sou imortal. Eu sou um Übermensch, que é o super-homem no conceito do Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra. Ele diz que todos ali permanecem vivos, que ali ninguém morre. E aí ele pergunta pro Helmut se ele vê os fantasmas dos que foram mortos ali dentro, né? E como eu falei antes, né, o Helmut ele é meio atormentado, de vez em quando ele enxerga vultos, fantasmas e tal. Ele diz, não, fantasmas não existem. E o Dietrich dá um grito assim, pega uma bebida e diz, todos nós nos tornamos fantasmas, está na hora de reconhecer que perdemos tudo. Então tem também essa questão aí do nazifascismo, especialmente do regime hitlerista, de que eles de fato se consideravam um povo invencível. Tinham chegado a esse patamar de povo invencível, né? E aí os caras já começam a se dar conta de que esse negócio, império, esse paraíso que eles imaginavam estar construindo, já começava a dar sinais de que está ruindo. E esse Dietrich, ele basicamente sobrevive a analgésicos e heroína, né? E pergunta pro Helmut, então, se ele realmente acha que o paraíso dele é para todos. Pois é, cara, eu acho um baita filme. Eu gosto muito dessa ideia das várias línguas, né? Eu acho que dá mais credibilidade. E a gente vai ver isso nos próximos filmes comentados aqui também. É difícil tu tratar um campo de concentração e aquelas pessoas estejam falando um outro idioma que não o alemão, né? Eu acho que perde muito da intensidade. E a russa fala russo e o francês fala francês. Eu sempre gosto muito disso. E é legal porque foram 3 países muito afetados pela guerra, né? De alguma maneira tem pelo menos um tema muito delicado ligado a cada um deles, que o filme coloca. E o Konchalovsky leva o filme com uma mão muito firme e sem maniqueísmo. Inclusive a justificativa do alemão, assim, olha, tá, a gente seguiu Hitler porque assim, a crise estava nesse sentido. Não quer dizer que ele estivesse certo, mas enfim, ele dá voz. Inclusive aquelas pessoas estavam do que a gente considera o lado errado da história, né? Tem uma coisa interessante de ressaltar, que é o seguinte, dos 3 filmes, é o único que é totalmente em preto e branco, né? Porque o Capitão, ele é um filme preto e branco, mas ele tem uma rápida cena colorida.
O Zona de Interesse é o contrário, é um filme colorido, mas aparecem algumas cenas, uma personagem, que a gente vai falar depois, em preto e branco. Esse é o único que é totalmente em preto e branco, né? E se chama Paraíso. Paraíso não tem cores. Uma coisa que é interessante também, né, sobre as personagens, né, sobre as motivações dos personagens, sobre essa justificativa que eles dão para a câmera, como se eles estivessem num julgamento, né, no interrogatório. Antes, cara do campo de concentração, que descobre que o Helmut vai denunciar, pois ele tem provas de que ele é ladrão, de que de fato existe a corrupção no campo ali, que o Himmler mandou que ele investigasse. Ele diz que é ladrão, sim, o cara admite, e que o Helmut, na verdade, é um idiota e um hipócrita. Porque ele diz o seguinte: você sonha com o paraíso, mas não há paraíso sem inferno. E esse inferno fui eu que criei. Eu, Hans Kraus, que é o nome do personagem, né? Ele diz que homens como ele são muito mais úteis ao Führer do que um aristocrata como Helmut. Acusa os aristocratas de serem um bando de frouxos e aí ameaça o cara, né? Você acha que eu não sei do seu caso com a vadia do alojamento 7? Porque já tinha se tornado... Não deixa de ser uma forma de corrupção também, né? Na visão deles, né? O fato dele estar protegendo uma prisioneira lá no código, nas regras deles, né? Isso também não deixa de ser uma... Claro que todos eles abusavam das prisioneiras, mas no caso dele, ele de fato está protegendo e tem planos até de salvá-la, que em princípio infringe as regras, né? Porque ela está ali por ter escondido pessoas judias, protegido pessoas judias dos nazistas, né? Então, na verdade, o cara chantageia. Cara, se tu me entregar, eu vou te entregar também, né? Mais do que isso não dá pra contar, porque senão a gente estragaria boa parte da condução da trama, enfim. Uma única coisa que eu tenho a fazer, uma ressalva só a esse filme, cara, eu não sei se aquele desfecho ali me convenceu totalmente. Mas, enfim, também não vou dizer, é melhor as pessoas assistirem, né? Eu não vou nem comentar nada a respeito, porque pode dar um indicativo do que se trata, então é melhor ficar quieto, né? E onde as pessoas podem assistir Paraíso? Então, cara, quem ainda consome mídia física, e esse filme saiu em DVD pela distribuidora Maris Filmes. Nas plataformas de streaming, eu assisti o filme no MUBI, mas eu sei que tem no Amazon Prime, na Apple TV, e tem no YouTube também. No YouTube, mas então é de graça. Não é de graça. YouTube Filmes. Paga ali pra tu assistir, entendeu? Tu compra o filme, né? São nessas 4 plataformas aí, né? No MUBI, no Amazon Prime, no Apple TV e no YouTube. Tu pode conferir, então, o Paraíso, filme do Andrei Konchalovsky, lançado em 2016. Além do Leão de Prata de melhor diretor em Veneza, foi indicado da Rússia ao Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano, né? Só que ele acabou não entrando na lista final, né? Ficou na fase de grupos e não foi pra final, pros playoffs. Então passamos ao ano seguinte, 2017, quando é lançado O Capitão, filme do diretor alemão Robert Schwentke, que aborda um tema também bem interessante dentro desse universo super amplo, né, da Segunda Guerra e do nazismo, que é a questão dos desertores alemães no final da guerra, já quando a guerra já estava claramente perdida, e a gente acompanha a história, então, do Harold, filme que eu já tinha assistido, e aí, seguindo a tua sugestão da gente colocar aqui, eu assisti de novo, e gostei mais ainda do que a primeira vez. Outro filme preto e branco, como Paraíso. O filme se passa ali já em 45, né, nos últimos meses da guerra. Em abril de 45, como diz nos créditos iniciais, ali 2 semanas antes do fim da guerra. E a gente vê que pelos personagens ali já tá muito prontinhos, exaustos, né, completamente desgastados por aqueles anos, pela situação de fome, enfim. O capitão, trazendo aqui uma sinopse de uma linha, né, trata-se, na verdade, da história de um desertor que na luta pela sobrevivência, nessa condição, sendo perseguido pelo exército alemão, seu próprio país, acaba encontrando um uniforme e acaba vestindo, não só vestindo a roupa, mas assumindo a personalidade, inclusive com direito a todas as crueldades. Como se fosse um animal assustado nos primeiros minutos do filme, ele se torna um cruel executor nazista, né? Então essa é a história muito interessante que traz o filme O Capitão. Tu falou que ele é um personagem do desertor, né? Um desertor e um impostor, né? E aí eu tava lembrando, cara, é uma história
bem diferente, mas até um filme que, inclusive, está sendo relançado em DVD agora aos poucos, e também pela Versátil, né? Aquele filme, acho que é Os Filhos da Guerra, da Agnieszka Holland, que é a história de um judeu que, para sobreviver durante a guerra, ele se faz passar por alemão de fato, né? Quer dizer, ele é alemão, mas assim, ou polonês, agora não lembro. Mas ele se faz passar por um não-judeu, né? E ele consegue sobreviver durante muito tempo, né? Uma outra coisa interessante também aí, comparando os 3 filmes. Todos os 3 filmes têm personagens históricos reais. O Paraíso, a gente falou do Himmler, né, que aparece no filme e tal, mas a história é fictícia, né? Os outros personagens são todos fictícios. O Capitão é o único que conta uma história fictícia, né, baseada possivelmente em histórias. As pessoas envolvidas no filme aí ouviram, né, de gente russos, né, que na França conseguiram salvar alguns judeus e tal, mas assim, aqueles personagens são todos fictícios. O Himmler, sim, né, o Himmler é um cara que existiu e tal. O Capitão é baseado numa história real, embora eu tava dando uma olhada aqui, cara, tem muita licença poética. Mas o rapaz esse aí que se fez passar pelo Capitão, de fato existiu, né, o Willy Harold. O que acontece? E isso é uma diferença fundamental, assim, que eu vejo no filme e nas coisas que eu li a respeito dele. Na vida real, parece que ele foi muito mais malandro, muito mais esperto e até muito mais cruel do que é mostrado no filme, assim. Porque em alguns momentos do filme, cara, não é que a gente torça por ele de maneira alguma, não é que a gente resolva passar pano para algumas atitudes, mas que ele toma, mas uma coisa, fora de toda a violência nazista, né, toda a crueldade, mas uma coisa que é bastante incômodo no filme é lá pela chance de te pegar perguntando, cara, o que eu faria no lugar desse cara? Porque ele tenta não participar da guerra, né? Ele tenta desertar. E o filme já começa com uma respiração ofegante dele, né? A gente ouve essa respiração e a gente vai saber que é esse cara, né? A gente ouve sons ali de corneta, né? De um soldado, ouve barulho de tiros e esse cara correndo, né? E um jipe atrás dele. Esse cara é o Willy Harold. Ele consegue entrar num bosque e tal, ele sobe uma espécie de um morro completamente exausto, assim, né, cara, tirando energia de onde não tem mais. Em dado momento ele se joga no chão, cansado, ele ouve uma voz, onde é que se meteu aquele porquinho? É como os nazistas chamavam os judeus ou prisioneiros, ou enfim, né, de porco, né, e tal. Ele consegue se esconder ali numa quebrada lá e tal, os caras vão embora e ele aparentemente safou, mas ele ainda tá numa posição muito frágil, né? Tá morrendo de frio, né? Tá com os pés descalços, certamente deve estar passando fome também, né? E lá pelas tantas ele encontra um carro completamente abandonado, ele abre a porta e vê que dentro tem uma maleta e tem uma roupa de capitão, né? Então, assim, cara, é uma história, assim, absolutamente surreal, né, cara? Porque o cara, de uma situação, assim, de morte certa, ele acaba tirando uma espécie de bilhete premiado, sem nem... E é uma coisa instintiva, né? Ele olha para aquele cara, não acredito, cara, que essa roupa tá fazendo aqui, né? E ele veste a roupa, né? E aí ele imagina que, bom, a minha tábua de salvação vai ser essa, vou me fazer pro capitão, né? E aí, como tu falou, no primeiro momento, ele ainda tá assustado com a situação. Será que esse personagem vai colar? Será que não vai? E lá pelas tantas, no decorrer da história, ele vai tendo que insistir, que manter a mentira, e ele vê que isso começa a colar, né? As pessoas começam a acreditar nele. E ele vai ganhando confiança, Então, assim, de novo, né, aquilo que tu falou no começo lá, a gente tem o personagem do desertor, né, e a gente tem também o personagem do ator mesmo, ele se torna um ator, né. Ele vai ensaiando os gestos, ele vai ganhando confiança e cada cada movimento que ele faz e percebe assim que ele dá um passo à frente rumo a construção desse personagem, assim, a câmera do Robert Schwenk dá um close nele e a gente percebe ele está começando a ganhar confiança e ele está começando a curtir essa vida de ator, né? E o poder que vem disso aí, né? A crueldade ele usa como uma ferramenta para não ser descoberto. Exatamente. Eu sou capitão e um capitão nazista é cruel, então eu vou ser cruel. E a crueldade dele chega a assustar outros nazistas, né? Ou seja, ele leva o papel para muito além do que ele mesmo talvez acreditasse que pudesse fazer, né?
Isso. O tema do filme, basicamente, é essa questão, assim, da identidade, né? Afinal, o que é esse cara, né? Depois eu tava lendo, né, sobre essa personagem real aí, que foi o Willi Herold. Ele chegou a fazer parte da juventude hitlerista quando ele tinha 10 anos, tá? Depois ele sai, ele é expulso, inclusive, né? Porque ele não respeitava as regras da organização lá e tal, né? E aí depois ele volta com 14 anos. Só que, assim, basicamente, por que ele volta, né, e tal? Ele, na verdade, ele estava mais preocupado, assim, com os benefícios, né? Faziam excursões pela natureza e coisa. Aquilo para ele era uma diversão, né? E em um determinado momento da vida, ele chega a pensar em imigrar para os Estados Unidos. Mas ele é apreendido pela Gestapo e é mandado de volta para a cidade natal dele. Aí, então, entre junho e setembro de 1943, ele serve ao exército nazista lá e tal, e ele é treinado para ser paraquedista. Só que aí ele começa a contar as mentiras, porque quando se percebe assim que a guerra começa a ficar cada vez pior para a Alemanha, como a gente falou antes, né, o filme começa 2 semanas antes do fim da guerra, né, é justamente naquele momento ali que ele está fugindo, né, ele mente, ele conta uma série de mentiras aí, e tenta escapar, né. Uma das grandes ironias é que toda essa crueldade dele, ela acaba sendo feita contra, entre aspas, criminosos que cometeram o mesmo crime que ele, né? Que eram desertores. Então toda aquela fúria ele desencadeia contra alemães, conterrâneos, que fizeram a mesma coisa que ele. Desertaram ou tentaram fugir. E são eles que acabam sendo as vítimas, então, do capitão. E uma coisa que eu acho bem legal é porque os créditos do filme eles só aparecem no minuto 24. Então tu tem o andamento do filme ali, aí aos 24 minutos o capitão, e a cena em que aparece esse título é o uniforme pendurado, assim. Ali é o capitão. É quando o personagem está consolidado. É o uniforme que coloca em cena o personagem, o protagonista do filme. E antes eu estava falando, né, que a identidade é um dos temas do filme, né? O filme aparece em vários momentos. Ele olhando para o espelho. A primeira vez que ele olha para o espelho é no próprio retrovisor ali do carro onde estava a farda do capitão, né? Quando ele se veste e olha de longe, assim. Ali ele está longe do espelho, né? Assim, ele ainda está se estranhando um pouco, ele ainda está longe daquele personagem. E aos poucos, essas vezes que ele olha pro espelho e tal, o decorrer do filme ele vai cada vez ficando mais perto, assim, ele já está se enxergando, assim, como esse personagem, né? E tem uma outra coisa também interessante que ele diz, que é o seguinte, a gente nota nos personagens e nota na própria reação dele, né? Vários personagens ao longo do filme meio que desconfiam dele, né? Será que esse cara é capitão mesmo, né? A começar pelo próprio Freitag, que é o soldado que se apresenta a ele logo no começo, soldado que supostamente teria se perdido do seu batalhão, e ele encontra o Harold já vestido de capitão e diz assim, se apresentando, capitão, me desgarrei do meu pelotão, peço permissão para servir sob seu comando. E aí ele já aplica a primeira dele assim, tu é desertor então, né? Não sou desertor não. E aí ele arregimenta o Freitag para ser uma espécie de faz-tudo dele. E ao longo da narrativa também, o Freitag, com o passar do tempo, quando ele realmente começa a vestir esse personagem, né, o Harold, e se torna esse personagem cruel, a gente percebe nele que ele está desgostoso, né? Ele não gostaria de estar participando daquilo, né? Tenta não participar, né, daquelas crueldades, tá muito decepcionado. Tem um momento em que eles, lá pelas tantas, vão chegar no campo de concentração, o capitão, para se afirmar junto àquelas pessoas ali e tal, ele se presta a fazer o jogo sujo, né? Porque uma das críticas, né, de um dos oficiais ali, e há uma divergência entre eles, já no final da guerra, né? Eles ainda não sabiam que era o final da guerra, mas com o cerco apertando sobre a Alemanha, esse outro personagem, ele diz que considera, entre aspas, um luxo manter esse monte de prisioneiros aqui, que o melhor era matar tudo de uma vez só, né? Sendo que o outro oficial disse que não, que a gente tem que seguir as regras do tribunal militar. E o Harold já chegando, né? Tipo assim, não, se o negócio para demonstrar que eu realmente tô do lado aí do pessoal e que eu sou um capitão de verdade é matar, então vão matar, né? E aí ele se apresenta e o Freitag fica muito chocado, né? E a resposta para ele
do capitão para ele diz assim, não adiantava nada, eles já estavam mortos mesmo, não tinha mais nada para fazer. Então, tipo assim, esses aí já não tem mais jeito, esses estão condenados, vamos tentar nós nos salvar, né? E esse finalzinho de guerra, que é onde o filme se situa, mostra da mesma maneira que eu usei o termo desumanização para falar de um campo de concentração, aqui a gente tem isso também, mas não só naqueles que estão prisioneiros por serem desertores, na população que eles vão encontrando, nos bares, nas casas, pessoas com muito medo. O filme até não fala exatamente isso, mas a gente sabe que medo do exército russo, que estava avançando do leste, medo das bombas dos aliados, e medo, o que é mais absurdo, do exército alemão, né? O exército alemão que tinha um tribunal expresso, que eles julgavam e condenavam as pessoas que eles achavam que estavam colaborando com o inimigo, ou que não estavam se engajando, ou que estavam roubando comida, né? Então era medo de todos os lados, né? Esse é o cenário do filme, é um cenário de absoluta... Ninguém confia em ninguém, alemães desconfiam e temem os próprios alemães, e os inimigos nem se falam, né? Então, assim, de novo, sem querer passar pano, sem querer justificar a atitude do que se torna o capitão, o Willi Herold, num contexto de guerra, onde as pessoas estão completamente enlouquecidas, completamente inseguras, é muito difícil, assim, é por isso que isso acho que é uma coisa, assim, é um questionamento que o filme levanta, né? Claro que o sujeito capricha na crueldade, claro que ele tem que ser condenado, mas num outro contexto, talvez ele não demonstrasse essa crueldade toda. Né? Quer dizer, no fundo, o que ele quer é sobreviver. Claro que ele capricha no personagem, claro que ele chega num determinado ponto, e isso fica muito visível, assim, e se tu vai ler sobre a história desse cara, fica mais claro ainda. Em determinado momento ele gosta do personagem, né? Ele gosta da posição de poder. Ele começa o filme como um cara que tá condenado, como um cara que a situação vira pra ele e ele começa a ver que as pessoas acreditam nele, né? Embora alguns duvidem. Alguns acham estranha aquela situação toda, né? Outra coisa, ele diz que tá ali, quando ele chega nesse campo de concentração, né? Ele diz que tá ali designado pelo próprio Führer para fazer um diagnóstico da situação. Ele tá a tal ponto confiante no personagem que ele até atocha uma coisa assim que é, cara, é pedir para ser desmascarado, né? Mas ele tá tão confiante que ele solta essa, né? E algumas pessoas, claro, vão questionar isso, mas uma boa parte acredita nele e acredita na liderança dele, né? Ele chega um momento em que ele realmente tá embriagado, sim, por aquele poder, né? E é um cenário em que o furor patriótico não existe mais, né? Eles entram nos lugares, Heil Hitler, e as pessoas só olham, ninguém mais tem aquele... Exatamente, É um cenário de fim de festa mesmo, né? Falando sobre esse cenário de fim de festa, né, um outro filme alemão que trata dos últimos dias da guerra e que é muito popular e acabou virando meme para uma série de situações, né, que vão da política ao futebol, né, quando mostra aquela cena do Hitler quando vão dizer para ele que a guerra está perdida e ele não aceita, né, ou a queda, né, do Oliver Hirschbiegel. Cara, é uma coisa assim, ó, esse filme eu acho que ele tem um apelo tão grande, esse O Capitão, quanto A Queda, né? Eu não sei porque ele não foi assim, ele não é tão lembrado, ele não foi tão saudado, pelo público mesmo, não tô falando nem questão de crítica, como A Queda, né? É difícil de competir com o Hitler enquanto personagem, né, cara? Pode ser. E a atuação do Bruno Ganz é absurda. É. Não, com certeza, mas eu tô dizendo assim, a história tem tanto apelo quanto, né? Porque também é uma história real e é uma história de um cara que conseguiu enganar um monte de gente, né? Que estava condenado, que estava completamente desempoderado. Aliás, ele era um soldado raso, né? Ele era um paraquedista e tal, e lá pelas tantas termina a guerra ali como capitão, né? O falso capitão, né? Isso as autoridades vão descobrir depois, né? Enfim, a história é muito impactante também, né? É uma história absurda no meio de um cenário onde o absurdo se torna corriqueiro, guerra em si, o nazismo dentro da guerra é um absurdo dentro de um grande absurdo, né? Teria tudo para ser uma história de ficção, né? Um baita roteiro, na verdade. Exatamente, né? E quando termina a guerra, 1945, ele tem apenas 20 anos. Isso é o mais inacreditável de tudo, né? Ainda por cima era um pirralho, cara, se fazendo passar por capitão, né? Tu vai na internet, tu vê a foto, ele até não é muito diferente do ator que faz, né? Aliás, um ator brilhante, né? O Max Hubacher. E também é interessante falar do cara que faz o Freitag, né? O Milan Peschel, são atores alemães. Quando tu fica sabendo que o cara tinha apenas 20 anos de idade, a história fica ainda mais inacreditável, né? Esse universo de guerra é uma coisa tão enlouquecida que até histórias como essa acontecem, né?
Isso foi uma das coisas que chocou os soldados aliados e até os russos quando eles entraram em Berlim, por exemplo, eram as crianças armadas. Isso tudo foi ordem do Hitler, que as crianças deveriam também defender o país. Mais absurdos ainda, né? E é a precocidade, né? Então, tu vê um cara de 20 anos que, sei lá, um comportamento que talvez uma pessoa de 40 teria. E certamente isso ia marcando no rosto, né? Essas pessoas, ao final da guerra, deviam ter uma aparência com uma idade, às vezes, o dobro do que realmente tinha, né? Muito sofrimento, muita tensão, a convivência diária com o absurdo, né? Durante anos. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não, uma coisa só que eu queria comentar, falei antes, né, que o Paraíso é o único dos 3 filmes em que é totalmente preto e branco, né, que não há alternância entre a cor e o preto e branco, né. O Zona de Interesse é um filme colorido que tem cenas em preto e branco. O Capitão é um filme preto e branco, tem uma cena colorida que a gente vê o local onde é que estava um campo de concentração, né, que foi destruído, né? Então a gente vê nos dias de hoje como é que ficou onde é que estava aquele campo lá e tal, é a única imagem colorida do filme, né? Cara, o finalzinho eu vou falar, não é um spoiler, porque assim, o filme termina e tem mais uma cena, o que já está fora do filme propriamente dito, e que eu acho muito legal, que é uma cena que se passa nos dias de hoje, com aquele tribunal de exceção que ele cria, ele capitaneando com mais alguns soldados, no centro de uma cidade, não diz que cidade é, mas é uma cidade, aquelas cidades muito antigas, alemãs, abordando as pessoas, pedindo documento, as pessoas estão abrindo a bolsa para mostrar. Só que tu vê que aquilo está acontecendo hoje. Tanto para acabar com qualquer dúvida, tem um cara com a camiseta do Kiss, que está sendo abordado. E eu achei incrível aquilo, que de certa maneira, claro, a gente sabe que infelizmente não é bem assim, mas dá uma ideia assim de evolução, tá naquele mesmo cenário, naquele mesmo país, as pessoas hoje, né, vivendo uma vida normal e tal, e o contraste com aquelas pessoas vestidas daquele jeito, mas assim, com aquele comportamento, né, de abordagem e tal, eu achei esse final incrível e de bom humor. Apesar de toda a dureza do filme enfim, a crueldade, tudo, a violência que o filme mostra, eu achei muito criativa essa cena, achei muito legal e tava em dúvida, não, será que é, será que não é? Aí quando eu vi o cara com a camiseta do Kiss, então é isso mesmo, né? Não, e de certa maneira também, assim, um recado de que essa ameaça está sempre à espreita, né? Exatamente. Sempre vai ter um grupo de ressentidos querendo partir pro banditismo, né? Tentando se organizar para daqui a pouco exercer uma posição de poder, violência. Tem uma coisa interessante, seria legal a gente falar do diretor, né? Mas tem uma coisa interessante aí também, que eu não sei se tu reparou, que é o seguinte: a direção de fotografia do filme é do Florian Bauhaus, que é ninguém menos que o filho do grande Michael Bauhaus, trabalhou aí com grandes figuras do novo cinema alemão, né? E o diretor, o Robert Schwenk, ele é alemão de Stuttgart, mas ele se graduou numa escola de cinema em Los Angeles, no Columbia College, em Hollywood. Ele tem vários filmes, cara, vários filmes, né? Ele já estreou em 93. Os primeiros filmes dele são feitos na Alemanha, né? Ele tem um filme sendo feito nesse momento, ser lançado possivelmente ano que vem, não sei, chamado Control, que tem a Julianne Moore e o James McAvoy, e ele tem vários filmes conhecidos, inclusive, né? Aquele filme Red, Aposentados e Perigosos, com o Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, o Morgan Freeman, que está em várias plataformas, aí é dele, é um filme de 2010. Plano de Voo, de 2005, com a Joan Foster, é dele também. Tem outro filme chamado de 2009, chamado Te Amarei Para Sempre, com a Rachel McAdams e o Eric Bana. E o filme mais recente dele é o Seneca, que foi lançado o ano passado e tem o John Malkovich como o filósofo, né, o Seneca. Então ele é um cara nascido na Alemanha, mas formado cineasta nos Estados Unidos, daí então o fato dele fazer muitos filmes em Hollywood, né, embora o Capitão seja um filme 100% alemão, né? Ele está disponível em 2 plataformas, na Amazon Prime
A Amazon Prime tem todos esses 3 filmes aqui, né? A Amazon Prime e a Apple TV tem todos, né? Ele está nessas duas, justamente, a Amazon Prime e na Apple TV. E ele também saiu em mídia física pela mesma Mares Filmes, que lançou o Paraíso, em parceria com a Versátil. E aí não é DVD, é Blu-ray, tá? Então chegamos ao ano de 2023, onde nós encontramos o nosso terceiro filme, que é Zona de Interesse. Filme dirigido pelo cineasta Jonathan Glazer, em inglês. Eu assisti um filme dele, 2 filmes, na verdade, dos 3 anteriores. E um eu nem sabia, agora, depois de ter visto Zona de Interesse, ter adorado o filme, de ter ido atrás, eu me dei conta que era filme Ressurreição, Reencarnação. Reencarnação. Isso, eu vi esse filme no cinema, cara. Logo saiu, acho que ele é de 2003. 4, se não me engano. Isso, 2004. O título original é Birth, seria Nascimento, né? E eu me lembro que eu gostei, mas nada demais. Mas vou ver de novo agora, porque eu vi depois um outro filme dele. Eu não assisti o primeiro, né, que é o Sexy Beast. O Sexy Beast, eu confesso que eu não vi nenhum dos 3 filmes dele, cara. O Sex Beast eu estive com ele nas minhas mãos, a cópia em DVD, em locadoras, incontáveis vezes, cara. Por um motivo ou outro, eu acabava escolhendo outro filme e eu acabei não vendo. E hoje é o único que tu não encontra nas plataformas, infelizmente. Pois é. Mas eu vi o Sob a Pele, Under the Skin, de 2013, e adorei esse filme e fiquei meio impressionado, assim, porque ele tem uns recursos visuais. Ele é interpretado pela Scarlett Johansson, que é uma alienígena. E a maneira como ela dá cabo das suas vítimas, todos homens, porque ela é uma mulher que se apresenta muito sedutora e seduz os caras. E é incrível, assim, a maneira, visualmente, aquilo me chocou, me chocou, assim, eu não consegui tirar aquele filme da cabeça. E aí depois, algum tempinho depois, vi de novo e também me impressionou. E o filme tem um clima estranho, assim. E aí, quando eu vi que o Zona de Interesse era desse diretor, fez Sob a Pele, isso já duplicou meu interesse e não decepcionou, né? Eu vi ele no início do ano, quando a gente decidiu fazer, eu revi. Aliás, acabei de rever hoje. Zona de Interesse, filme que ganhou o Oscar, de filme estrangeiro. Também baseado numa história real. A história do oficial nazista Rudolf Höss, não confundir com Rudolf Hess, um dos nazistas mais famosos, amigo pessoal do Hitler. Rudolf Höss, que praticamente construiu, foi a pessoa mais importante na edificação do maior dos campos de concentração, né, de Auschwitz, na Polônia. Ele já havia trabalhado em Dachau e num outro campo chamado Sachsenhausen, e pelo bom trabalho realizado nestes campos, ele foi escolhido para erguer Auschwitz, aquela grande indústria da morte. Cara, e esse é o filme que tem menos violência gráfica dos 3 e talvez de todos os filmes já feitos sobre o nazismo, o que não torna ele menos violento e menos cruel. E a maneira como ele foi pensado e é dirigido é absolutamente genial, né? Porque, na verdade, o filme se passa na casa do Rudolf Höss, a sua família, sua bela família alemã, né? Aquela coisa de família, uma família de propaganda de margarina, né? Os filhos todos saudáveis, uns jardins lindos no quintal, uma piscina. Só que fica exatamente ao lado do campo de concentração. E boa parte dos planos desse filme, e isso faz parte da genialidade dele, tu vê aquela vida feliz ocorrendo e ao fundo as cercas, né, do arame farpado, as edificações ali de Auschwitz. Muitas vezes tu vê uma fumaça preta subindo, que a gente sabe de onde estão saindo, né? E tu vê muito pouca coisa acontecendo em termos de maldade, mas tu tem o som. O som é fundamental nesse filme, né? Muitas vezes tu está tendo uma cena plasticamente muito bonita, com um som que mostra o que está acontecendo ali do outro lado dos muros. Gritos de criança, tiros, mulheres berrando, desesperadas. Soldados dando ordens. Autoritariamente, né? Não, enquanto que aquela vida feliz, né, e perfeita, entre aspas, transcorre ali a poucos metros de distância, né? Tu ouve lá pelas tantas o apito do trem, quando o trem está chegando em Auschwitz, no da passagem, ali está chegando em Auschwitz para deixar mais prisioneiros que vão ser queimados, cara.
E eu acho assim, todos esses sons, né, são extremamente terríveis, angustiantes. Agora, eu acho que tem um que eu acho que, embora não seja o grito, né, não seja tiro, eu acho que é ainda mais angustiante, cara. E isso acontece em várias cenas, inclusive tu ouve dentro da casa deles, né, inclusive à noite, que é o ruído do forno, cara. Esse eu acho que pra mim é o pior de todos. O desenho de som do filme, né, pra mim, completando isso que tu falou, é a grande estrela do filme, né? Não por acaso, o cara que fez o desenho de som, né, do filme ganhou o Oscar, né? E até ganhou mais prêmios, né? Até vou dar uma conferida aqui. Na verdade, são dois caras, o Tarn Willers e o Johnny Byrne. Eles ganharam o prêmio de melhor som no Oscar. E também no Festival de Cannes, depois eu dou a lista completa dos prêmios. Completa não, mas os principais prêmios que esse filme levou, né? Também desses três que a gente escolheu é o mais premiado. No Festival de Cannes, um desses caras que faz o desenho do som, né, o Johnny Byrne, ele ganhou o prêmio do festival de o melhor artista técnico, né? Entre os técnicos que trabalham nos filmes, né? Aquele que tem, digamos assim, o trabalho artístico mais relevante. Foi ele o escolhido. Então, é um filme, assim, que, inclusive, para quem tiver a oportunidade de, agora que o filme já não está mais nos cinemas, puder ver esse filme nas plataformas, quem puder assistir esse filme de fone de ouvido, ele fica ainda mais impressionante, porque tu consegue ouvir esses ruídos todos, eles estão em segundo plano, né? E às vezes até enterrados lá embaixo, assim, na mixagem. Mas dá para ouvir. Se tu não estiver prestando bem atenção, eles quase que meio que passam batidos, assim, né? E esse justamente é um dos grandes temas do filme, né? É outro grande tema do filme, que é a questão da alienação. Enquanto tá acontecendo o horror todo, as pessoas praticamente não estão percebendo que tá acontecendo esse terror, né? A casa do Rudolf Höss, ela ficava a menos de 150 metros do campo de concentração, né? Tipo, é do outro lado do muro, né? E pro próprio espectador, ele é um filme que ele é trabalhado de uma maneira tão inteligente, tão sutil, porque assim, o que a gente vê na tela, né, tu comentou aí, né, que a gente não vê a violência gráfica na tela, mas na verdade, o que a gente vê, o que é basicamente esse filme, cara? Esse filme é uma crônica familiar de um pessoal, assim, digamos, que veio de baixo, que ascendeu socialmente, tá exultando de alegria por ter chegado a uma posição, digamos assim, mais privilegiada lá, e que lá pelas tantas o Rudolf Höss ele acaba sendo transferido, né? Eles acabam ficando angustiados, assim, daqui a pouco a possibilidade de perder aquilo ali que eles lutaram tanto para conquistar, né? Então o filme é quase que uma crônica familiar, basicamente, né? Tu tá dentro da casa das pessoas, tu tá sendo testemunha do drama daquelas pessoas. É quase que uma família normal, assim, basicamente. Mas a violência tá bem ali do lado, né? Quase que passa desapercebida, assim. Deles, com certeza. Mas da plateia também, o filme exige da plateia que tu preste atenção no que está acontecendo por baixo daquela tranquilidade daquela família, que lá pelas tantas se transforma numa certa angústia, porque o dono da casa, o cara que era o chefe do campo, estava se transferido para um outro local, e talvez eles percam aquilo ali, né? Isso que tu falou de onde eles chegaram, uma família que vem de baixo, isso fica bem claro quando a mãe dela visita, a Hedwig, que é a esposa do Höss. A mãe dela faz uma visita. E aí ela tá mostrando a casa, tá mostrando o jardim, principalmente, que é o xodó dela, é o jardim. E a mãe fala: minha filha, eu estou encantada com tudo que você construiu. E tu vê que ela tá realmente orgulhosa da filha, né? Sendo que do outro lado do muro, aquela indústria da morte tá funcionando. Só que ao mesmo tempo, ela vai embora, né? Tem uma cena em que aparece ela olhando pela janela. Então ela fica abalada com aquela situação. E apesar de inicialmente ter demonstrado assim, tanta admiração e alegria pelo que a filha estava construindo e conquistou aquela casa, a própria mãe dela, quando elas acordam, ela não está mais lá. E a gente fica imaginando por quê, mas muito possivelmente porque se sentiu mal com aquela situação. Ou talvez não tenha se dado conta antes exatamente do que estava acontecendo ali. As palavras dela, quando ela chega e tal, ela é acomodada dentro da casa, vai ali curtir os netos. Ela diz assim: minha filha, fala com orgulho, assim, diz assim, tipo, que ela chegou lá, né? Ver como a filha e a família se deram bem, né? E aí ela pergunta pra filha, né, a Hedwig: tem judeus na casa?
E a Hedwig responde: não, os judeus ficam do outro lado do muro. As empregadas é que são daqui. Aí a mãe da Hedwig está super entusiasmada, cumprimenta carinhosamente os netos. E ela diz assim, a Hedwig fala assim: aqui é tudo nosso, é eu que pensei em tudo. Aí a Hedwig diz que tem jardineiros, né, já que ela não dá conta sozinha. Ou seja, é uma família emergente, né? É a filha orgulhosa mostrando para a mãe a casa que ela construiu. E aí vem a pergunta, né? A mãe pergunta para ela assim: ali é o muro do campo? E ela responde que sim. E aí a Hedwig diz assim: plantamos mais videiras nos fundos para crescer e cobrir a vista. A Hedwig, ela também não quer enxergar, né? Ela não quer enxergar esse cenário de morte, destruição. Embora ela não se importe muito, né? Porque a gente vai descobrir também que ela trabalhava como faxineira, enfim, como empregada doméstica de uma rica judia, né? E ela comenta, meio na brincadeira, inclusive, que a judia, neste momento, deve estar do outro lado, né? Ela também, um dia, em um determinado momento ali, ela despeja na mesa, assim, várias peças de roupa, né? Que a gente percebe claramente que foram roubadas das famílias judias mais burguesas. Ela também me diz assim: tá vendo esse diamante aqui? De onde é que tu acha que veio? Tava dentro de um tubo de pasta de dente. E elas brincam: vamos procurar mais. Então, na verdade, assim, elas não estão muito... A Hedwig, na verdade, não está muito preocupada com o sofrimento, né, dos judeus que foram para o campo e que vão ser incinerados ali na fornalha, né? Mas se puder não enxergar o muro, o forno queimando, para ela é melhor, assim, né? Não é por compaixão, é porque ela... Não é por compaixão, exatamente. Ela não quer ser agredida com morte, grito... Mas então, num determinado momento, o Rudolf Rosa, então, ele é transferido, né, para um outro campo lá e tal, embora o regime reconheça toda a capacidade dele, inclusive tem cartas superiores pedindo para o alto comando nazista que ele fique, né, tal. Ele é designado para trabalhar num outro lugar. Aquilo não é exatamente um rebaixamento, não é nada, mas é justamente o contrário. Como ele é considerado muito bom funcionário, né, um diligente funcionário, ele é designado para trabalhar num outro campo para também coordenar esse trabalho lá, né? Só que ele fica muito chateado porque ele construiu aquela casa, né? E a mulher dele fica mais chateada ainda, né? Ela diz assim: é tudo que a gente sonhou desde os nossos 17 anos. E aí se estabelece um impasse, mas um impasse velado entre os dois, né? Eles não chegam a brigar, não chegam a discutir nem nada. A Hedwig chega pro Rudolf e diz assim: tá, mas eu não vou. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa família, eu vou cuidar da família enquanto tu vai trabalhar. Ele não gosta muito dessa posição dela lá e tal, mas aceita sem maiores conflitos. Então aquela casa que eles construíram ali, para eles, realmente é um troféu, né, de ascensão. De novo, a gente tem aqui talvez uma discussão interessante, né, sobre aquele... Agora, lembrando um filme recente, né, mais ou menos recente, mas desse século, né, acho que deve ter uns 15 anos esse filme, o filme da Margaret von Trotta sobre a Hannah Arendt, né, e o seu conceito lá da banalidade do mal, né, do livro que ela escreveu, né, o Eichmann em Jerusalém, né. Eram caras assim que eram capazes de uma crueldade absurda, de ou praticar a crueldade ou de facilitar a crueldade, e que na verdade se enxergavam apenas como funcionários de governo que estavam cumprindo ordens, não estavam muito preocupados aí com o alto número de vítimas, né, e a crueldade com que eles iam morrer, né. O Rudolf Hess, inclusive, cara, na carta em que é mandada, né, para o alto comando nazista, pedindo para que ele fique, né, em Auschwitz, uma parte do texto diz assim: Ross sabe usar os prisioneiros da melhor forma, tem contatos na indústria armamentista da Silésia e trouxe ideias inovadoras a todo o sistema. Também agora falando dos contatos na indústria, né, 2 comentários aqui rápidos que eu queria fazer, né. A mãe da Hedwig, quando ela chega no campo vindo de uma viagem de trem, né? E ela reclama que o trem ficou parado horas na Cracóvia. Estava muito quente, uma mulher desmaiou. Também, embora ela acabe indo embora depois, porque fica chocada com a proximidade com o campo, né? Os barulhos e os fornos funcionando que ela enxerga pela janela. Num determinado momento, nesse primeiro momento, assim, ela na verdade já está preocupada só com a inconveniência dela, né? Tipo assim, cara, o sistema de trens ali levavam e trazia passageiros
rumo à morte a todo momento, né? Ela está mais preocupada que o trem ficou parado na Cracóvia e que uma mulher, enfim, até desmaiou aí, né? Tava morrendo de calor. E ela comenta também que uma mulher, né? Essa mulher aí, no caso, veio morar ali perto com o marido e que o marido é engenheiro, né? E os dois vão trabalhar na nova fábrica, a Siemens. Já temos uma denúncia aqui, né? Das empresas, as grandes empresas alemãs que surgiram na época do nazismo ou enriqueceram, né, colaborando com o nazismo. E também uma cena que é muito chocante, cara. Essa não tem ruído nenhum, não tem barulho de tiro, não tem grito de gente sendo morta, não é o barulho do forno, mas é a discussão com os fabricantes numa sala ali. Eles estão comentando ali, tem um que diz assim, do outro lado fica mais uma câmera com a próxima carga pronta para ser queimada assim que tudo estiver aqui. Ele aponta, né, com a caneta para um ponto do mapa, né, tiver tudo totalmente incinerado. Aí o Ross pergunta, quanto tempo leva? 7 horas, de 400 a 500 por vez, quase 500. E aí ele fala, né, que a fábrica quer vender, né, um novo sistema, né, uma parte ali da câmara, né, de gás fica totalmente resfriada a uns 40 graus, assim já dá para descarregar as cinzas e recarregar a câmara. Então essa câmara esfria e a outra aquece, pergunta o Ross. Isso mesmo, isso permite uma operação contínua. Ou seja, os caras estão preocupados em matar mais e mais rápido, assim, cara, como se estivesse detetizando o lugar, assim, né? Estivesse matando as baratas do lugar, assim, não tô nem aí, não tem empatia nenhuma, né? Essa reunião é incrível, porque eles estão numa mesa, né, e o cara apresenta para ele um projeto, é como quem está apresentando, sei lá, uma campanha de marketing, uma coisa assim, sem nenhuma emoção. É isso que a Hannah Arendt quis dizer com a banalidade do mal, né? A banalidade do mal. Na verdade, eles criaram uma indústria da morte, algo tão perfeito, tão azeitada, que para ela ser tocada, na verdade, as pessoas eram burocratas. Isso não significa tirar de forma... E ela é muito mal interpretada até hoje, principalmente por judeus, como se ela estivesse passando pano. Não, eles não eram tão maus. Não, ao contrário, é que o mal ele se tornou algo burocrático. Entendeu? Eu assino um papel, mando milhares para a câmara de gás, o outro ali é responsável pelo funcionamento da câmara. Banalidade porque tornou-se, durante aqueles anos, algo banal, matar, exterminar. E essa reunião é muito sintomática disso. Eles têm uma frieza, assim, como quem está falando de um projeto, sei lá, de expansão de uma fábrica. Na verdade, é uma fábrica, né? Mas não, né? Não de produtos, né? Mas de morte. Tem 2 cenas também que eu acho muito legal, em que o som é fundamental, né? Porque, como a gente falou antes, a violência ela nunca é mostrada visualmente. Tem uma que tem um close dele, é um plano, um plongé, de baixo para cima, aí parece o pescoço e o rosto dele de perfil, e uma fumaça preta saindo, e gritos, né? Crianças chorando, mulheres gritando e tal, e ele tá olhando para cima. E uma outra que é uma sequência de closes em flores do jardim, da Hedwig. Sim. E também, no fundo, tiro e morte, grito. É um belo contraste, né, daqueles 2 mundos que se encontravam ali. O mundo florido, que ela estava construindo para a família dela, e o som mostrava a realidade que estava ali a alguns metros. Né? Ela fala para a mãe, uma hora, com orgulho, né, que o marido chamava ela de a rainha de Auschwitz. Veja onde eu cheguei, mãe. Eu sou a rainha de Auschwitz. Um toque interessante para dar aí sobre o elenco do filme também, né? O Rudolf Hess é feito por um ator chamado Christian Freidel. Eu, particularmente, não conhecia, não lembro dele ter visto ele em outros filmes. E a Hedwig é a Sandra Hiller, que é a mesma atriz de Anatomia de uma Queda. O curioso é que no Anatomia de uma Queda ela faz o papel de uma inglesa, né, com sotaque britânico, assim, super, super caprichado, que é um filme muito legal também, né. Mais alguns detalhes, aí tinha falado dos prêmios, né, que o filme levou, né. No Oscar, ele foi o melhor filme em língua estrangeira. O filme é uma coprodução entre os Estados Unidos mesmo, né, o Reino Unido e a Polônia. Só que como no Oscar de filme estrangeiro, o que importa é a língua falada, né, embora ele seja dirigido por um inglês, também financiado com grana norte-americana, né? Por ser falado em alemão e tal, ele ganhou o melhor filme em língua estrangeira e o melhor som, né? Para a dupla ali que eu falei antes, o Tarn Willers e o Johnny Byrne. Repetindo, né, cara? Para mim, o desenho de som é a estrela do filme, né? É verdade. Além das cenas de essa felicidade absurda, né?
na casa, tem muitas cenas também da vida no campo, né? Porque é uma região de natureza. Inclusive, o primeiro plano do filme é um piquenique da família, né? Do Ross. Sim. Na beira de um rio. É impressionante essas cenas, porque tem uma guerra acontecendo, né, cara? Uma guerra mundial. E eles estão vivendo num paraíso, para usar o nome do primeiro filme que a gente falou aqui. Estão vivendo um paraíso bucólico, em meio à natureza, e depois tem outras cenas. Tem uma hora que ele tá com os filhos, ele encontra uma arcada dentária, e aquilo não cai bem nele, né? Inclusive, ele pega as crianças e leva embora dali e tal. Então, essas cenas de vida no campo também ajudam a dar essa ideia de uma ficção ocorrendo, assim, em meio a uma realidade muito cruel de uma guerra que ainda não tinha chegado ali. O primeiro som que se ouve no filme, na verdade, é de pássaros cantando, né? E aí a imagem que a gente vê é da família num dia de sol, ali no rio, ali do lado, ali, né? na beirinha ali. Falei dos prêmios conquistados no Oscar, né? Melhor filme em língua estrangeira e melhor som. No BAFTA, que é o prêmio da Inglaterra, do cinema da Grã-Bretanha, ele ganhou melhor filme em língua não inglesa também, né? E Outstanding British Film, né? Ou seja, o filme britânico fora de série. E em Cannes, cara, ele ganhou 4 prêmios. Prêmio do júri, o prêmio da Federação Internacional dos Críticos, o prêmio de melhor trilha sonora por Mika Levi, que, assim como o Jonathan Glazer também é judeu e faz as trilhas dos filmes dele, né? E o melhor artista técnico, né? Como eu falei antes ali. Aí eu não sei por que o prêmio é para um dos caras só que fez desenho de som, né? O Johnny Byrne, né? O Tarn Willers ficou de fora dessa, né? Tem um outro cara também da equipe técnica que é interessante de ressaltar, que é o diretor de fotografia, cara. Esse cara é polonês. Aliás, eu falei antes, né? O filme é uma coprodução entre Estados Unidos, Reino Unido e Polônia. Uma das primeiras coisas que aparecem nos créditos ali, né? Uma associação com o Polish Film Institute, né? O Instituto Polonês de Cinema. O cara que faz a fotografia do filme é um cidadão chamado Lukas Zaul. Também foi diretor de fotografia daquele filme Ida, que foi o Oscar de melhor filme estrangeiro 2014, o filme polonês, do Paweł Pawlikowski, e daquela animação Com Amor Van Gogh, que é de 2017, da Dorota Kobiela e do Hugh Welshman. E tem aí também aquilo que a gente comentou antes, da alternância das cores, né? O filme ele é colorido, mas ele tem algumas cenas em preto e branco, que são as da menina, né? A menina misteriosa que coloca maçãs perto do campo, clandestinamente, porque senão pode ter o mesmo destino que os prisioneiros que ela pretende alimentar. Eu nem sei se dá pra chamar de preto e branco, né, cara? É aquelas câmeras noturnas. Fica a imagem no negativo, né? Tu não vê os detalhes, mas tu vê o contorno do corpo. Sim. E essa personagem dessa menina, na verdade, ela existiu de fato, né? Inclusive, eu tava lendo que a menina, a atriz do filme, ela usa o mesmo vestido que era da menina de verdade, né? Essa senhora que já faleceu, ela não chegou a ver pronto o filme, mas ela emprestou o vestido que ela usava para a menina, né? São as únicas cenas em preto e branco. Tem uma determinada cena que é interessante, que é o seguinte: a menina tá ela aparece umas 3 ou 4 vezes, talvez 2, não, acho que umas 3, colocando ali as maçãs para que os prisioneiros, quando saírem para trabalhar, possam pegar essas maçãs. No determinado momento ela tá fazendo esse trabalho à noite, ela sai e ela vai entrar em casa, né? Quando ela entra em casa, aí o filme fica colorido de novo. A gente vê a mãe dela, né? Que bom que tu chegou. E tem um menino tomando uma sopa, deve ser o irmão dela. E a gente vê a mãe dela indo ao quarto dela, vendo que ela tá dormindo lá e tal. Ela vai fechando as janelas. Só que aí ela abre a janela, vê de longe lá o forno, né? Todo aquele barulho. E lá pelas tantas ela sai pra varanda ali pra tirar, tem uma ventania e tal. Ela vai tirar as roupas do varal, né? E aí, de novo, a gente vê a imagem em preto e branco, né? Ou seja, só o ambiente da família delas ali tá colorido, né? Enfim, né? Nessa volta, né, do preto e branco já não aparece a menina, só a mãe dela indo tirar as roupas do varal, né? Eu posso falar do final? Tem alguma coisa ainda? Quer dizer? Pode, achei que... Não, o que eu ia comentar depois é o que aconteceu com o seu Rudolf Hess, né? O Rudolf Hess, né? Mas diga. Isso... Não, eu vou falar sem falar muito, né? Pra não dar spoiler. Mas o final, assim como o final do Capitão,
também é um final muito criativo, né? Que também tem uma coisa com o atual, né? Com o presente. Não vou falar muito, não, é difícil falar sem falar, mas só deixar registrado que é um final bem legal também, bem criativo, e acho que faz jus ao grande filme que é. Sim, sobre o Rudolf Höss, né, então, né, e a sua mulher Hedwig e os seus 5 filhos que viviam naquela casa com o pátiozão, né, bucólico lá e tal, que fazia divisa com o terreno, né, onde foram queimados os judeus, né, em Auschwitz. Ele é designado para esse outro campo, mas depois, isso foi em 1943, depois ele volta, né, em 1944 e tal. Aí, quando os nazistas são derrotados, né, ele e a família fogem e se escondem no norte da Alemanha. Ou quais eram os planos dele, sabe? Para onde é que tu acha que eles queriam viajar, se esconder e tal? Para onde é que tu imagina que eles rumavam? Brasil? América do Sul, né? América do Sul, como muitos criminosos de guerra fizeram, né? E aí o Höss, ele se disfarça de agricultor numa fazenda, né? Enquanto a mulher e os filhos ficam numa outra localidade. Ele é encontrado em maio de 1946. O detalhe é o seguinte, ele foi delatado pela própria Hedwig, porque segundo os filhos deles, né, ela teve que entregar o Rudolf Höss, porque os soldados britânicos estavam espancando o irmão da Hedwig, né? Quando os caras chegam na fazenda onde ele estava se escondendo, ele negou ser o Rudolf Höss. Oh, não, sou fulano de tal, negócio tal. Só que na aliança de casamento dele, cara, tinha o nome dele e o da Hedwig gravados. E aí então ele foi desmascarado, né? Ele é preso em 1946, julgado pelo Tribunal Militar de Nuremberg, né? Acusado de ter matado nada menos do que 3,5 milhões de pessoas. Só que ele diz na defesa dele? Não, foram só 2,5 milhões. Isso o pessoal que teria sido executado, né? Não, o resto morreu de doença ou desnutrição. Ou seja, 1 milhão não é culpa dele, né? Não é culpa dos nazistas. Não, morreram de fome, desnutrição, né? Não fomos nós que matamos. E aí, em 47, então, ele é enforcado em Auschwitz, perto da casa onde ele morou, né? Com a família. Antes da morte, ele chegou a escrever uma carta afirmando ter sido um instrumento do Hitler para a destruição da humanidade e que esperava que Deus o perdoasse. Então, cara, e como acho que tu comentou antes, né, que o Jonathan Glazer é judeu, ele andou dando umas declarações aí condenando os ataques israelenses em Gaza, e foi o que bastou, né, para ser vítima não, enfim, para contrariar, né, e está sendo muito acusado por israelenses e outros judeus, né? Embora tenha recebido o apoio também de alguns israelenses que são contrários ao que está ocorrendo, né? E, cara, eu falei antes sobre o Sob a Pele, eu esqueci de dar só para reforçar a minha dica, né, de assistir o Sob a Pele do Glazer também, que é de 2013, aquele filme de ficção com a Scarlett Johansson. A BBC fez uma pesquisa, claro que é cedo para falar em maiores filmes do século XXI, né? A gente está recém no ano 2024, mas a BBC já fez uma listinha, os 100 maiores filmes até agora, pelo menos, né? E esse filme ficou em 61º lugar, como um dos 100 melhores filmes do século XXI, é o Sob a Pele. Zona de interesse ainda não... Não, eu acho que não entrou. Acho que essa pesquisa foi feita antes, né? Vou ficar te devendo essa informação. Mas, enfim, ele é um filme bem, bem legal e esse é um diretor que acho que agora tá na mira, né? Qualquer coisa que ele for fazer, a gente vai estar antenado. Merece toda a atenção, né? Sim. Então, Zona de Interesse, né, do Jonathan Glazer, melhor filme em língua estrangeira e melhor som no último Oscar, prêmio do júri e da Federação Internacional dos Críticos no último Festival de Cannes. Ele tá, para quem quiser conferir, né, está nas plataformas as mesmas em que estão os outros 2 filmes, né? Amazon Prime e Apple TV, mas também no Google Play e no YouTube. Repetindo, no YouTube não é de graça, tem que comprar. Biblioteca de Cinema. Dicas de livros sobre a 7ª arte de O Sétimo Selo Podcast. Eu vou dar a dica de 2 livros, um que eu estou lendo e outro que eu li, os 2 esse ano, tá? O que eu já li é um livro que saiu pela editora Todavia. A autora
é jornalista, que nem nós. A Bettina Anton, ela é paulista, ela é editora de internacional da TV Globo e ela conta a história do Mengele, a história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego. Baviera Tropical é o nome do livro. Qual foi o mote, assim, qual foi a razão da Bettina Anton escrever esse livro? Lá nos anos 80, ela estudava numa escola de São Paulo e lá pelas tantas, um belo dia, uma professora lá, que era muito popular, muito conhecida da gurizada, simplesmente sumiu e não apareceu mais. E aí, daqui a pouco, mas o que foi? A professora nem se despediu da gente. Daqui a pouco, essa professora, o nome dela começa a aparecer no noticiário e sempre associada a um cara que a gurizada nunca tinha ouvido falar, o tal do Mengele. Aí foram descobrir o seguinte: esta professora tinha abrigado o Mengele na sua casa, porque naquele momento havia se descoberto que a ossada do Mengele, né? E que o Mengele tinha falecido no Brasil, tinha vivido durante anos no Brasil. Isso foi no ano de 1985 ou 6, se eu não estou enganado. O Mengele morreu em 1979, só foi se descobrir que ele tinha morado e tinha passado os últimos anos dele no Brasil tempos depois. E aí o personagem dessa senhora, essa professora da Bettina aí, veio à tona lá e tal, né? Ela ficou atônita, enfim, falou, um dia eu vou ter que pesquisar essa história, né? Do que ela veio fazer só recentemente, né? Então conta toda a história de como o Mengele se tornou o Anjo da Morte, né, como ele era conhecido. Ele também atuava em Auschwitz, né, ele era o coordenador das experiências lá todas. Como é que ele escapou para a América Latina até chegar no Brasil e viver ali os seus últimos anos e tal, sem ser incomodado. Tem umas coisas interessantes, cara, a narrativa é absolutamente fascinante, cara, e a história é a seguinte: aqui não chega a ser exatamente um spoiler, isso acho que dá para contar tranquilamente. Chega a acontecer 3 momentos em que os caçadores de nazistas tiveram na boca para pegar ele na América Latina, né? E de alguma forma ele conseguiu escapar. Os caras localizaram o Eichmann na Argentina, né? O Mossad levou ele, sequestrou ele na Argentina, levou para Israel e lá ele foi julgado, né? O Mengele, em 3 oportunidades, ele quase foi pego. Os caras tiveram assim a centímetros dele. E ele, de algum jeito ou de outro, sempre em golpes de sorte, ele acabou conseguindo escapar. Então a Bettina Anton, né, jornalista paulista, ela refaz a trajetória do Mengele em Baviera Tropical. E já que a gente tinha citado no começo aqui do nosso episódio aqui as datas, né, que são comemoradas esse ano, né, de 80 anos, o dia D foi em junho, agora a partir do dia 19 até o dia 25 de agosto, A Libertação de Paris, um livro aqui da LPM, que foi relançado ano passado aqui, Paris está em chamas, 1944, A Epopeia da Libertação de Paris. Dominique Lapierre e Larry Collins, lançamento da LPM. Cara, tem dezenas, centenas de personagens, né, que foram entrevistados pelos 2 autores aqui, dos 2 lados, inclusive, dos nazistas, da resistência. Também é uma história assim, de aventura, né? Esse livro aqui virou filme, né? Feito pelo René Clément. Eu não conheço o filme, né? Até vou procurar. Eu duvido que ele consiga, certamente não o fez, né? Condensar todos esse monte de personagens, assim, histórias que são narradas nesse livro, que é bem legal, né? Então, as minhas dicas são esses 2 livros aí, né? Baviera Tropical, a história do Mengele, da jornalista paulista Bettina Anton. O lançamento é da editora Todavia, saiu no finzinho do ano passado. E Paris está em chamas, é um livro dos anos 60, 61, se não me engano. Ele foi relançado no ano passado pela LPM. Paris está em chamas, 1944, A Epopeia da Libertação de Paris, Dominique Lapierre e Larry Collins. Biblioteca de Cinema. Dicas de livros sobre a 7ª arte de O Sétimo Selo Podcast. Então tá, meu velho. Por hoje era isso? Por hoje era isso, então. Então tá certo. Fica a dica aí, 3 ótimos filmes sobre o nazismo, filmes bem recentes. Paraíso, O Capitão e Zona de Interesse. Voltamos a qualquer momento, quando menos se esperar. Grande abraço e até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.